Olá, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem. Peço desculpas pelo gap entre uma aula e outra, porém eu precisei fazer algumas modificações no plano de ensino. Foi uma solicitação da coordenação do curso, porém foram alterações relacionadas apenas à ementa e o acréscimo de algumas referências básicas e complementares, tá bom? Então não alterou muito não a questão do conteúdo programático, fiquem tranquilos, tá? Antes de começar, eu estou percebendo, vou fazer uma pequena reclamação, eu estou percebendo que não são todos que estão assistindo às aulas e fazendo as atividades que estão sendo propostas e estão sendo solicitadas. Eu quero relembrá-los que a presença de vocês, até mesmo a nota que será gerada, depende exclusivamente de vocês e das atividades que vocês me entregam, que vocês me devolvem no Google Classroom, tá bom? Eu sei que o modelo de ensino que vocês estão acostumados é aquele modelo tradicional de palestras, onde o professor, na maioria das vezes, rege a aula como um todo, tá bom? Porém, vocês têm que entender que o ensino tem evoluído. Eu sou um professor da área de educação, da área de língua inglesa, e estou constantemente envolvido com novos métodos de ensino. E acreditem, os países desenvolvidos eles não trabalham mais com esse tipo de método que é chamado de lecture em inglês, onde o professor é 100% ativo no processo de ensino, tá? Existe uma nova modalidade aí de ensino chamada Active Learning, que é a aprendizagem ativa, que é exatamente o que eu tento propor, e eu acho que a maioria dos professores de vocês também estão tentando propor com essas aulas online. Nós fazemos as gravações, damos as explicações, porém tem uma parte desse processo de ensino-aprendizagem onde vocês são ativos no processo, né? Onde vocês têm que desenvolver alguma coisa também. E eu sei que nem todo mundo precisa ouvir isso, mas eu preciso deixar bem claro, tá bom? Os que não estão fazendo, corram atrás, porque vocês perceberam que a disciplina é corrida e que daqui menos de um mês, eu acho, a gente já estará finalizando a disciplina de metodologia da pesquisa, tá bom? Esse era o recado que eu gostaria de dar, principalmente para aqueles que não estão fazendo nada. Passada a bronca, aqui é a nossa quinta aula, oferecida pelo curso de Engenharia de Produção do I7-UFAM, da disciplina ITA 132, Metodologia da Pesquisa, e a quinta aula são as etapas da pesquisa, né, que também é encontrado nos manuais ou na literatura como delineamento da pesquisa, que são tema, problema, justificativa, hipóteses e objetivos. Eu fiquei bastante feliz porque deixaram um comentário na última aula pedindo a minha ajuda para encontrar o tema a ser desenvolvido no projeto que vocês precisam fazer para mim, no pré-projeto, tá bom? Então eu pretendo nessa aula aqui esclarecer, né? Tentar esclarecer e ajudar também vocês que porventura tiveram ou estão tendo alguma dúvida, tá? A gente precisa partir de algum lugar, que é justamente o tema, para a gente poder problematizá-lo, justificá-lo, abrir algumas hipóteses e objetivos para posteriormente desenvolver o tema proposto, tá bom? Como referência básica, aí nós vamos hoje ter esses dois livros do Gil, Como Elaborar Projeto de Pesquisa e Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.
não fiz aquele meu rascunho que vira aula, tá bom? A gente vai direto no livro, porque eu acho que vocês precisam disso também, ter o livro em mãos para poder, não sei, despertar alguma coisa aí, tá? E além do Gil, utilizaremos esse texto aqui, que será bastante esclarecedor, bastante importante, e vocês farão a leitura dessa pesquisa. Isso daqui é uma tese de doutorado na área de vocês, em engenharia de produção. São 357 páginas. Obviamente, eu não farei vocês lerem as 357 páginas. Seria interessante, mas não temos tempo para isso. Eu posso deixar a tese completa para vocês lerem futuramente, porém eu vou fazer uma filtragem, eu vou usar exclusivamente, só para vocês darem uma olhada aqui no sumário, eu vou separar, olha só, gente, eu vou separar exclusivamente o capítulo, esse capítulo aqui, ó. Capítulo sobre metodologia da pesquisa. Poderia separar o capítulo de pesquisação, porque aqui já é a técnica, já é o método que ele utilizou. Acho que farei isso, mas a princípio penso que apenas esse tópico, metodologia da pesquisa, e o subtópico 3.1, método e metodologia, vocês já terão uma ideia melhor do método utilizado dentro da engenharia de produção. Apesar de eu já ter massificado bastante a questão do método e da metodologia. Ok? É um trabalho bastante interessante, é uma pesquisa bem estruturada, que eu deixarei disponível para vocês darem uma lida e se encontrarem na elaboração do projeto que vocês precisarão fazer, tá bom? Então, gente, sem mais delongas aí, eu pretendo ser breve, até porque, como eu falei, vocês precisam fazer a parte de vocês aí do outro lado. Então esse vídeo eu não pretendo fazer um vídeo de 1h30 ou 2 horas, até porque eu tenho outras coisas para fazer aqui, mas enfim. A primeira etapa da elaboração do delineamento da pesquisa é o tema, né? Antes de preparar essa aula, eu li, pesquisei e refleti. E aí eu pensei em mim quando eu estava iniciando a minha carreira de pesquisador, o período em que eu estava na graduação também, a parte do TCC. E, gente, eu acho que a melhor forma de tentarmos encontrar esse tema é sabermos e conhecermos o curso que vocês estão inseridos, né? No caso aqui, o curso de engenharia de produção, porque a partir do momento que a gente conhece a área que nós estamos estudando, a gente consegue vislumbrar possibilidades de áreas até mesmo para nos especializarmos, entendeu? Então, por exemplo, a minha área de letras, ela tem 2 segmentos, que é a linguística, que é o estudo da língua, né? O ensino-aprendizagem de línguas, e tem também a área das literaturas. Então, a minha graduação é Letras, Língua Inglesa, então tem a área de ensino da língua inglesa, aprendizagem de língua inglesa, assim como tem a pesquisa na área das literaturas. Né? Então, partindo desse conhecimento, eu enveredei para o lado literário, para o lado mais crítico, de fato, teoria literária, enquanto que eu tenho conhecidos, até mesmo amigos, que foram para o lado do ensino-aprendizagem, se especializaram na área. Enfim, eu acho que o nosso ponto de partida na área de vocês para esclarecer a temática a ser proposta para depois desenvolver problemas, justificativos, hipóteses e objetivos é conhecer a engenharia de produção, tá bom? Nunca fui aluno de engenharia. Olha, sei muito pouco, eu sei que é uma área das ciências exatas, então eu dei um Google aqui muito rápido. Gente, o Wikipedia, se vocês usarem o Wikipedia da maneira correta,
a Wikipedia tem informações extremamente relevantes e importantes, inclusive na parte final aqui do Wikipedia eles dão bibliografias que posteriormente vocês podem utilizar lá, pesquisar lá naquele Google acadêmico que eu mostrei para vocês, tá? Mas lembrem-se que o Wikipedia ele vai ser uma ferramenta para vocês terem uma ideia geral. É o que a gente chama em inglês de know-how, tá bom? Então, aqui eu vou pegar apenas a primeira parte, eu não vou ler isso aqui tudo, até porque a gente não tem tempo. Eu quero mostrar para vocês essa primeira parte aqui deixa eu dar um zoom aqui. Meu Deus, o que eu fiz? Tá, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Quero mostrar essa primeira parte aqui da engenharia de produção para vocês, que é onde vai dar esse know-how que eu falei, tá bom? Então veja só o que o Wikipedia traz para nós aqui. Ó. A engenharia de produção é uma área derivada da engenharia mecânica. De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, compete, aqui é a função, né? Compete à engenharia de produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, que são projetos desenvolvidos na área mesmo, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia. Então vejam só, gente, se a gente pegar essas primeiras competências aqui, ó, implantação, operação, melhoria e manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços. Ok? Então vocês poderiam pensar num software de organização de materiais de produção de uma determinada empresa. Já é uma temática. Aí vocês problematizem. Por que eu resolvi estudar um software computacional de organização de materiais? Entendeu? É assim que a gente vai escolhendo o tema e problematizando ele, tá bom? O que mais que fala aqui das competências? Ó, serviços envolvendo homens, materiais, tecnologia. Aqui, esse serviço envolvendo homens, gente, vocês podem, dependendo do conhecimento de vocês podem apontar uma melhoria de um sistema de produção que talvez seja ainda muito mecânico, ainda muito mecânico, né? Não nem tanto robótico. É interessante. Eu lembrei aqui de um filme que eu assisti já tem um tempinho. Eu acho que toda a área de ensino deveria mencionar esse filme, que se chama Tempos Modernos, né? Que é exatamente uma crítica do Charles Chaplin ao início das fábricas, né? O início não o início da Revolução Industrial, mas como as fábricas mecanizavam demais o serviço dos seres humanos, né? Então tem uma cena que é muito marcante, que é muito clássica, que o personagem lá, ele vai sair para o horário de intervalo dele, e ele sai com tipo um tique nervoso do trabalho repetitivo que ele está tendo na linha de produção. Então, sim, dependendo da maturidade de pesquisa, conhecimento, leitura, é possível recomendar algum tipo de melhoria, né? Antes de eu ser professor, eu cheguei a trabalhar na área de informática. E olha só, gente, que interessante. Eu trabalhava muito próximo da produção, né? Então eu prestava serviço de assistência à galera que tinha problema com o computador na produção. E uma coisa que o pessoal reclamava bastante era de um dos acessórios do uniforme que eles precisavam usar, que era o boné. Então o pessoal que trabalhava na parte que fazia bastante calor, aí eu não vou lembrar agora, mas era algo relacionado à solda. Eu não vou lembrar, gente, de fato, já tem um tempinho, e eu não sou tão velho, tá bom? Mas
os trabalhadores daquele setor específico, todos os dias, quando terminava o expediente deles, eles ficavam com uma dor de cabeça insuportável, né? E aí, dentro dessa fábrica que eu trabalhei, sempre teve incentivo a projetos no que se refere à melhoria e o bem-estar do trabalhador na fábrica. E aí, um dos funcionários, ele percebeu que o que causava a dor de cabeça neles era exatamente o boné, que era fechado, e aí aquele calor retia aqui, né? Então fazia eles sentirem dor de cabeça. Aí ele apontou uma melhoria simples. O que ele propôs lá no projeto? De continuar usando o boné, porém, ao invés dessa parte aqui que cobre a cabeça ser completamente fechada, ele propôs que tivessem furos para poder ter uma circulação de ar, né? O projeto foi acatado, ele ganhou um prêmio lá porque a dor de cabeça passou, né, em relação a essa quentura que ficava retida na cabeça deles. O projeto foi apresentado para uma outra fábrica aqui do Polo Industrial de Manaus. Foi muito bem aceito também pelos trabalhadores da mesma área de solda. Enfim, foi uma observação, né, que os caras sentiram na pele, e a partir dessa observação eles problematizaram, né, por que eu sinto tanta dor de cabeça depois do expediente ou durante o expediente. Partindo dessa problematização, esse funcionário específico conseguiu vislumbrar uma melhoria, tá bom? Então é aquele negócio, se a gente conhece o que estamos fazendo, ou a ciência que estamos estudando, já é um passo muito grande para a gente encontrar o tema de estudo, o tema a ser trabalhado, tá bom? Então aqui, gente, no Wikipedia, rapidamente a gente já abriu um leque de possibilidades, né, de ideias, ok? Obviamente que vocês, é o que eu falei no início, vocês não precisam estar 100% retidos ao que a gente está falando. Vocês são livres, vocês têm essa rede aqui chamada Google de possibilidades de pesquisa, gente. Comecem a procurar mais um pouco da área de vocês, né? Tirem 30 minutos de 24 horas que vocês têm, tirem 30 minutos para darem uma lida, uma pesquisada. Foi exatamente o que eu fiz. Olha só a coisa besta que eu escrevi aqui no Google. Ó. Temas de pesquisa em engenharia de produção. Aí olha só o que aparece. Várias coisas. E olha que eu procurei no Google normal. Se eu for lá no Google Acadêmico, aí eu vou deixar para vocês fazerem isso. Se eu for no Google Acadêmico, gente, eu vou encontrar trabalhos prontos para serem lidos, né, para virem novas ideias. Então, como eu falei para vocês, eu sou um professor de inglês que estou sempre envolvido e atento ao que sai de novo aí relacionado à educação. E a Universidade de Cambridge, eles têm um método chamado See Three Before Me. O que isso quer dizer? Veja 3 ou pesquise 3 antes de mim. Né? O que eles querem dizer com isso? Vocês, como alunos, antes de trazerem as dúvidas, as questões, os problemas para os professores, vocês devem pesquisar ou devem ter pesquisado em 3 fontes diferentes, né, para tentar entender determinado assunto. E aí, se não obtiver o entendimento, depois dessas 3 pesquisas, vocês vêm para o professor, tá bom? Então, novamente, pensem nisso daí. Antes de trazer qualquer tipo de problema, claro, eu vou estar aqui para tentar ajudá-los. Essa é a intenção. E também para guiá-los na disciplina. Mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. Então, esse See 3 Before Me, pesquise 3 antes de mim, é um método bastante interessante, até porque a disciplina se chama metodologia da pesquisa. Sem pesquisa, vocês não vão a lugar nenhum, vocês não vão encontrar nada. Então,
Temas de pesquisa em engenharia de produção, eu abri 3. Eu fiz aqui o C3 Before Me, até porque se eu não encontrasse nada, com certeza eu ia recorrer ao coordenador de vocês. Eu falo, você tem alguma coisa aí para eu passar para eles? Mas eu encontrei, gente, muita coisa interessante. Ó, 60 ideias de temas para TCC de engenharia de produção. Ó, modelagem do sistema informatizado de planejamento de recursos materiais para o controle de estoque. Provavelmente isso daqui é um projeto de melhoria, né? Se é modelagem, é uma proposta que pode ser implantada ou não, tá bom? Olha aí, análise de investimentos aplicada a unidades de armazenamento de arroz. Né? Então aqui já é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Só pelo nome a palavra análise a gente já tem já deduz isso. Vamos ver o outro aí. Modelo de viabilidade econômica para franquia de delivery online. Capital intelectual em uma empresa de energia fotovoltaica. Eu não sei o que é isso não. Modularização do serviço de um restaurante. Ó, interessante aqui. A pessoa foi no restaurante, com certeza observou algum problema no atendimento, né? Que serviço. E aí está propondo algum tipo de melhoria, né? Na produção. Ok? Vamos ver até o número 10 aí, porque são 60, não dá para ler tudo. Custos de produção de uma empresa de transformação de chapas agrícolas. Aqui é um serviço, aqui é uma pesquisa visando analisar os custos dessa empresa, e a gente teria que ler se eles vão solucionar, se eles vão apontar para alguma solução desses custos ou não. Normalmente sim, porque senão o projeto não teria justificativa, né? O número 7, cálculo da vida econômica de um automóvel em uma empresa locadora de veículos. Isso aqui é bastante específico e interessante para quem tem locadoras, né? Mas é um tema de pesquisa, gente. Para vocês verem, isso faz parte do nosso dia a dia. 8º, metodologia para previsão de demanda de uma floricultura. Ok. 9, viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos em residências. E o último aí, práticas de produção mais limpa no aproveitamento de resíduos agrícolas. Desenvolvimento de compósito. Ok? Vou fechar isso aqui, senão eu vou me perdendo. Aqui tem mais, olha só. Sugestões de temas. Tem esses aqui, ó, gerenciamento de projetos, gestão da inovação, gestão de estoque de uma fábrica. Percebam? Aí, ó, isso daqui é um tema muito amplo, gestão de estoques de uma fábrica. Aí vocês têm que filtrar esse tema, ó, gestão de estoque de uma fábrica. Ok. O que é essa fábrica, né? O que é que eles produzem, o que exatamente eles deixam estocado, por que fica estocado, entendeu? Isso tudo vocês têm que ir filtrando até delimitar, é o que a gente chama de delimitação do tema. Análise de desenvolvimento ou análise de desempenho segundo o modelo de produtividade sistêmica, ok? Então aqui é sistema de gerenciamento, né, de desempenho. Norma ISO 9001 e a qualidade da prestação de serviços. É bastante importante, até porque eu lembro que nessa empresa que eu trabalhei, o setor de qualidade trabalhava muito próximo dos engenheiros, né, dos engenheiros de produção, ok? Porque a qualidade é que vai certificar se o produto está sendo montado ou feito da maneira certa, ok? E os engenheiros de produção é que vão ajudar esse processo de qualidade ser mais rápido, porque hoje em dia cada minuto conta muito dinheiro para as empresas, né? E se o processo, se a produção atrasa, a empresa está tendo prejuízo. Enfim, isso tudo vocês vão ver no estágio de vocês, com certeza. Planejamento e controle de produção de uma pequena empresa, bastante interessante também. Aqui vocês percebem que são temas amplos, e aí
eu estou apresentando ideias para vocês pensarem, pesquisarem e refletirem, né? E talvez desenvolverem alguma coisa. Melhorias para a linha de produção de uma indústria, o que eu falei para vocês, aquele exemplo do boné, que o rapaz adotou essa melhoria. Metodologia de gerenciamento da rotina de um setor, aplicação do programa 5S. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhei, constantemente tinha... não era programa, gente, mas os gestores motivavam a implementação e a manutenção desse programa 5S. Eu realmente não lembro o significado de 5S, deixo mais uma pesquisa para vocês fazerem, mas isso daqui está constantemente sendo trabalhado e desenvolvido nas empresas, nas fábricas do polo industrial. E eu acho que toda empresa de pequeno e grande porte deve ter isso daqui, né? E os funcionários devem seguir à risca. A redução de custos numa linha de montagem. Eu não sei se nessa empresa que eu trabalhei teve essa situação. Teve uma história dessa, né, que um trabalhador da linha de produção, depois ele foi até efetivado por uma posição maior, identificou um problema de que tinha muito desperdício de componentes. Enfim, eu não lembro a história muito bem, mas é algo a ser analisado também, refletido. Lean Manufacturing aplicado, vale a pena a leitura, né? Esses manufacturers aí tem vários na internet. Quem tem o domínio da língua inglesa é bastante interessante entrar nessa linha de pesquisa. Análise comparativa de desempenho entre empreendimentos do mesmo segmento, ok? Então ficam aqui essas temáticas amplas para vocês tentarem filtrar aí futuramente, tá? E aí o último C3 Before Me, gente, eu acho que nada mais específico e bom. Eu entrei na biblioteca de TCCs da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tentei acessar o TED da UFAM, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o TED da UFAM está passando por algum tipo de manutenção e eu não consegui, por mais que eu entrasse lá, eu acho que o TED da UFAM ele não vai dar as pesquisas publicadas, registradas lá, organizadas desse jeito. Então aqui eu tenho os TCCs publicados do ano de 2019, 2018 para baixo, do curso de Engenharia de Produção. E olha só que legal, tem os autores, o orientador da pessoa, o título do trabalho e o ano. Ok? Então depois dê uma olhada aí, produção.ufes.br/TCCs publicados. Aí a gente vem aqui com o botão direito, abrir em nova guia, a gente consegue abrir a pesquisa da pessoa. Então aqui o Arthur e o Bruno, eles desenvolveram uma pesquisa sobre análise do Overall Equipment Effectiveness para o equipamento convertedor em uma empresa de siderurgia. Aí o interessante de abrir esses documentos, gente, é vocês darem uma navegada, além de vocês conhecerem a estrutura, né? Capa, contracapa, ok? A ficha de avaliação, aí agradecimentos. Obviamente que a UFAM tem a estrutura dela, né? Aí o resumo, só que esse resumo está muito mal feito, porque ele está muito grande. Ai, é o olho crítico, né? O abstract, eu nem vou ler o inglês. Lista de ilustrações, se o trabalho de vocês tiver alguma imagem. Só que o mais interessante, tabelas também, tem que estar tudo registrado, bonitinho. O mais importante é isso aqui, gente, é o sumário. Bom, então olha só. Eles vão introduzir, né? A introdução, eles vão contextualizar o trabalho, vão mencionar pesquisa, justificativos, objetivos e a organização. Aí vai partir para a revisão bibliográfica do tema que eles estão trabalhando, a Lean Manufacturing, que a gente viu no site anterior, né? A metodologia utilizada, percebam que é um tópico guiando o outro.
Aí, o estudo de caso, que foi o método utilizado por eles vão explicar tudinho até chegar na conclusão. Ó. Podem ver, o trabalho está muito bem estruturado. Vamos dar uma olhada na introdução, porque eu fiquei curioso. Eles vão contextualizar a temática, né, com o processo de globalização e a rápida evolução tecnológica. As organizações estão vivendo sob a constante pressão. A intensificação da concorrência, consequência desse processo, tem exigido das empresas de manufatura que disponibilizem seus produtos com qualidade, confiabilidade no prazo de entrega e flexibilidade para suprir as necessidades específicas de cada cliente. Tá, isso aqui aparentemente é uma paráfrase. Eu não gosto desse tipo de paráfrase. Percebam que eles não colocaram nem a página de onde eles parafrasearam isso, então não vou falar nada porque eu posso ser processado, mas tem algo estranho aqui. Continuando, vamos aqui para o que interessa, meu povo. Cadê? Problema, olha só. O problema de pesquisa foi elaborado através da análise de dados de desempenho das etapas de produção do aço em um convertedor de uma empresa siderúrgica de grande porte localizada no estado do Espírito Santo. Então, provavelmente, ou esses caras trabalham lá, ou eles fizeram algum tipo de estágio, né? Porque eles percebam, o problema deles está muito direcionado, está muito especificado para essa empresa aqui e para um problema específico também. Além de identificar a existência de desperdícios dessa etapa de produção e quantificar algum destes desperdícios através do uso de indicadores, é importante identificar também as causas e efeitos de cada desperdício, buscando utilizar as ferramentas necessárias para auxiliar na tomada de decisão em possíveis melhorias no que tange à produção. Tá? O problema então está só aqui em cima, o resto eles estão contando história. Portanto, a avaliação de desempenho não deve ser vista apenas como uma ferramenta de monitoramento e controle, mas sim como uma ferramenta de apoio à gerência da empresa que serve para embasar as decisões e auxiliar as ações de melhoria. Tá, gente, eles identificaram o problema está nessas 3 linhas, o resto eles decidiram contar uma historinha além do problema que eles observaram. Desnecessário, mas existe um bordão para isso no meio acadêmico que se chama encher linguiça. Se passou, está publicado, ok. Se não, com certeza o orientador de vocês vai pedir para diminuir ou retirar. Se não faz parte da pesquisa, não tem por que estar aí, né? Então, continuando, diante da identificação do problema de pesquisa, busca-se através da análise do... Não sei o que é isso, é alguma linguagem técnica da área de vocês. Avaliar a eficiência do convertor com foco em quantificar o rendimento real deste equipamento e em seguida orientar ações de melhorias que permitam facilitar as tomadas de decisões estratégicas. Então, ele já inicia, né? Eles problematizam aqui em cima. Ao final do problema, eles já dão início à justificativa. Percebam que é o próximo tópico, inclusive. Justificativa. A motivação para realizar o estudo proposto é justificada pela importância de analisar as reais condições de utilização dos recursos produtivos, buscando sempre a melhoria contínua nos processos, obviamente. No atual cenário de busca por aumento de produtividade e redução de custos, a ausência de uma análise correta sobre a eficiência dos equipamentos impede a sua adequada utilização, que constituem de fundamental importância na melhoria e manutenção dos processos produtivos e asseguram a competitividade das empresas. Quando eu terminei de ler essas três primeiras linhas, vocês perceberam que eu falei obviamente. Tá, foi um erro meu e talvez um equívoco da minha parte, porém, tenham em mente que o que vocês justificam, o que vocês escrevem, nem sempre vai ser óbvio para alguém. Pode parecer óbvio para você que está ali na pesquisa, está vivendo aquilo, né, está lendo sobre aquilo, pode parecer óbvio para você, mas coloquem no texto, tá bom? Porque não é óbvio para quem está lendo, certo? E se você está justificando a tua pesquisa, você tem que usar todos os argumentos para fazer com que ela seja aceita, tá bom? Aqui a justificativa já está pronta para um problema e para um tema já delineado. Eu só estou mostrando para vocês a questão da estrutura. Vejam aqui os objetivos. Os objetivos do trabalho são divididos em geral e específico, como podem ser vistos nos itens a seguir.
Objetivo geral, analisar, tá bom? Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Os objetivos, os verbos, eles devem estar no infinitivo, tá bom? Então, analisar, identificar, apresentar, obter, tá bom? Percebam que todos estão no infinitivo e eu ainda vou dar mais uma dica para vocês aqui. São as taxonomias de Bloom. Olha só o que eu estou fazendo, gente. Taxonomias de Bloom. Bloom foi um estudioso aí da área de pedagogia. E ele foi o primeiro estudioso a organizar esses verbos no infinitivo para... Na verdade, ele criou essas taxonomias, não foi nem tanto para a área de pesquisa, mas sim para os objetivos propostos num plano de aula. Né? Porque quando a gente faz um planejamento de aula, cada aula tem um propósito, cada aula tem um objetivo. E aí ele criou essas taxonomias que as outras áreas, as outras ciências resolveram aproveitar para utilizar nos objetivos. Então, eu tinha, gente, uma tabela bem organizada. Eu tinha uma tabela bonitinha. Deixa eu ver se eu abrir aqui, fica melhor a imagem. O bom da aula online é que a gente vai lembrando das coisas e pode mostrar assim rapidamente quando dá, né? Deixa eu ver se aumentando aqui. Ó, eu acho que dá para você. Esse aqui eu acho que ainda está em espanhol, mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Então, olha só. Aplicar, né? Aplicar é um verbo que dá uma ideia geral. E aí, dentro desse aplicar, tem umas palavras-chave: atuar, identificar, calcular, entrevistar, entendeu? Então é bastante interessante vocês darem uma pesquisadinha nessas taxonomias de Bloom. Gente, essas imagens elas estão horríveis. Eu estava lendo que a Universidade de Cambridge, eles fizeram, tipo, a taxonomia de Bloom, eles vão trabalhar com essa ideia de pirâmide, né? Criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e lembrar. Aí dentro de cada uma dessas palavrinhas, vocês vão ter palavras-chave que vão... Aí vocês vão escolher de acordo com a pesquisa que vocês estão fazendo. Entendeu? Aí a gente vai aqui para o sinônimos.com, que eu já ensinei para vocês também. Dentro do sinônimos.com a gente vai lá, ó, criar. Aí apareceu criar, aí vai aparecer os sinônimos, aí entendam esses sinônimos também como palavras-chave, ok? Aí vocês peguem uma e coloquem lá no objetivo de vocês, entendeu? Aí o que a Universidade de Cambridge fez? Eles inverteram, eles fizeram essa pirâmide, colocaram esses verbos, né, de cabeça para baixo, porque eles entendem, aí aqui já é da minha área, né, eles entendem que o processo de ensino-aprendizagem eles vão acontecer de forma contrária. É o que eles chamam de metacognition, né, metacognição. É interessante, o que eles fizeram faz sentido, mas vamos continuar aqui, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar o C3 Before Me aqui. Depois dei uma olhada aqui no TED da Federal do Espírito Santo. Eu acho que vale a pena dar uma procurada no TED da UFAM também, porque é a universidade que vocês estudam. Mas eu não tenho certeza se tem dessa forma organizada, né, tabelada, identificada direitinho. Dê uma olhada nos títulos, né, vejam a estrutura. Gente, eu não aprendi a escrever artigo, projeto de pesquisa só lendo. Foi praticando, vendo o modelo, né, fazendo, adaptando, levando porrada, né, esculhambação de orientador, mas a vida é assim, vocês vão encontrar professores e professores, tem aquele cara que é mais direto, tem aquele cara que vai ficar te massageando, né, apontando o erro de forma mais soft, mais tranquila, mas vocês também têm que fazer a pesquisa, dar uma olhada. Eu já mostrei para vocês que na internet tem, tá bom? Então eu vou pular agora essa parte aqui a parte da temática, cadê? A parte do tema. Vamos agora para o problema, né? Vamos para o problema, mas antes de ir para o problema, eu quero mostrar para vocês isso daqui. Eu achei bem legal que eles fizeram esse trabalho aqui.
que é o processo da pesquisa, né? Então, olha só, toda pesquisa é desenvolvida a partir de um conjunto de operações sucessivas e distintas, mas interdependentes, ligadas de maneira lógica, sequencial e dinâmica, a fim de coletar sistematicamente informações válidas sobre um fenômeno observável para explicá-lo ou compreendê-lo, tá bom? Então, tudo, meu povo, tudo vai iniciar de uma observação. Se você não está em campo para fazer essa observação, você vai fazer o quê? Leituras. E a partir de uma leitura, vocês conseguirão observar algum problema para ser trabalhado, para ser desenvolvido. Ok? Não necessariamente vocês precisam estar atuando no campo, na linha de frente. Leituras também ajudam na delimitação, no delineamento da pesquisa. Tá bom? Este processo impõe uma organização sistemática de trabalho, uma aplicação metódica à pesquisa e o domínio de algumas técnicas de trabalho científico, que é exatamente o que estamos fazendo aqui nessa disciplina, né? A organização do trabalho, que nós ainda vamos ver, a aplicação do método, eu já apresentei alguns métodos para vocês precisam escolher aquele que será aplicado. Lembrando que esse trabalho aqui, ele vai utilizar a pesquisação, o método que esse pesquisador utilizou, a abordagem, é a pesquisação. Então, aqui é muito interessante porque ele vai falar dos princípios da pesquisação, o processo, né, como é que é feita a pesquisação e a aplicabilidade da pesquisação dentro da pesquisa dele, tá bom? Continuando aqui, gente, por outro lado, o desenvolvimento de uma pesquisa não é um procedimento linear, ou seja, não tem uma receita de bolo a ser seguida dentro de um processo de desenvolvimento da pesquisa, ok? Cada pesquisador tem a sua forma de trabalhar, tem aqueles pesquisadores que são mais metódicos, ok? Documenta, é mais organizado, tem aqueles pesquisadores que é no momento, estou ali, encontrei o dado, pá, escrevi e está registrado, entendeu? Então você tem que se achar, você tem que encontrar a forma, tem que conhecer, na verdade, a forma como você estuda e a forma como você produz. Tá bom? O desenvolvimento da pesquisa é um processo que exige observações, análises, relações e sínteses. Não pensem vocês que a pesquisa ela vai ser uma luzinha aqui, vai ser um insight e pronto. Em um dia, 2 já vai estar pronta. Não. O pior processo é o de observação, né? Porque a partir da observação que você vai iniciar a pesquisa, você vai verificar se essa pesquisa ela pode ser levada para frente, né? Se vai ter material de apoio, se vai ter literatura, né? Ou seja, referências bibliográficas que vão dar suporte para o que você pretende desenvolver. Então essa parte de observação ela leva um tempo antes de vocês começarem a pesquisa propriamente dita, né? O tema que vocês escolheram. Aí vem a parte da análise, aí vocês já vão estar com mais maturidade, até mesmo mais leitura para poder desenvolver. E aí o que eu achei bacana desse material são esses tópicos aqui, né? Então vamos ver aqui, para efeito de organização, uma pesquisa pode ser dividida, ela não é, né? Ela pode ser dividida em fases e etapas. Então a primeira fase, definição da pesquisa. O que a gente faz? Seleciona o assunto, tema ou área. Exatamente o que a gente viu aqui, Vimos do que se trata a engenharia de produção. E aí eu apresentei 3 websites para vocês. Eu fiz um Google rapidinho. Apresentei 3 websites para vocês, onde há possibilidades de temas a serem explorados. Beleza? Então é isso aqui. Seleção do assunto, do tema ou da área. Fez isso? Qual é o próximo passo, gente? Elaboração das justificativas de pesquisa. Particularmente, depois do tema ou do assunto, eu até coloquei no plano de ensino de vocês, eu gosto de trabalhar já pensando no problema. Viu o tema, já pergunta, por que eu quero fazer isso? Né? Feita essa pergunta, aí sim a gente vai para a elaboração da justificativa. Ok?
Aqui o autor fez ao contrário, né? Ele coloca a formulação do problema como a terceira etapa. Ok, a gente respeita, como eu falei, não tem uma receita de bolo, nada aqui é robótico ou mecânico, tá? Depois vem a definição dos objetivos, aí a reunião e seleção da bibliografia, que são as referências, né? E a elaboração da fundamentação teórica. Basicamente, a definição da pesquisa, a primeira etapa é essa. Aí, como ela está organizada, né? Estabelecimento das questões de pesquisa ou formulação das hipóteses, definição das estratégias, estabelecimento das necessidades de dados e definição das variáveis e de seus indicadores, determinação das fontes de dados, determinação da população e da amostra, né? Se você vai envolver pessoas, lugares na sua pesquisa, determinação do processo de amostragem, determinação de métodos e técnicas de coleta de dados, construção dos instrumentos de coleta de dados. Aí a execução da pesquisa, né, gente? Olha só, construção, pré-tese e reformulação dos instrumentos de coleta de dados, ok? Lembre-se que o projeto ele pode ser mudado a qualquer momento, inclusive por você, pesquisador. Né? No decorrer da pesquisa, você vai perceber que a análise que você está fazendo ela não vai contemplar os objetivos que vocês propuseram no projeto. E aí cabe você, como pesquisador da área, ter a sensibilidade e a inteligência de apontar na pesquisa, na escrita da pesquisa, essa alteração que foi feita. Entendeu? Isso é de extrema relevância, principalmente para quem está avaliando, para quem está lendo. Né? Isso mostra maturidade intelectual, acadêmica, enquanto pesquisador. Tá? Até porque quem está fazendo o trabalho é vocês, então vocês que sabem se aquilo vai dar certo ou não. Ok? Impressão dos instrumentos, formação da equipe de campo, se necessário, distribuição do trabalho de campo, se necessário, como vocês farão essa coleta de dados, se vai ser em forma de entrevista, questionário, enfim. Conferência, verificação e correção dos dados, tabulação e análise dos dados, apresentação dos dados. Né? Elaboração do relatório de pesquisa, se necessário. Elaboração das conclusões e considerações, elaboração do relatório e a apresentação da pesquisa, que a gente diz que é a defesa propriamente dita. Tá bom? Nem todas essas etapas elas deverão ser seguidas ou estarão presentes na trajetória acadêmica de vocês. Por exemplo, o que eu quero para essa disciplina basicamente é isso daqui, ok? E a apresentação, né? Tá bom? Basicamente é isso que eu vou querer. E acho que também futuramente, quando vocês forem já fazer o TCC de vocês, é basicamente a mesma coisa, tá? É principalmente estar seguro da metodologia, porque é o processo como a pesquisa foi elaborada, né? O método, ok? E aí esse material ele é legal porque ele vai explicando, né? A definição da pesquisa, aí vai explicando as justificativas, o problema, ok? Os objetivos, tá bom? Esse material básico, essa referência básica aqui, eles já são bem mais... Porque o Antônio Carlos Gil, ele é teórico da área de metodologia, né? Então, ele vai... Aqui está muito sintetizado, isso que eu quero dizer para vocês. Se pegarmos aqui, ó, como formular um problema do Gil, ele vai inclusive no dicionário Aurélio, né? Ele vai fazer todo um percurso, vai contextualizar o problema até chegar na parte que nos importa, que é como elaborar esse problema. Então ele vai falar aqui, ó, o que é mesmo problema? Todavia, ele vai falar, a conceituação adequada de problema de pesquisa não constitui tarefa fácil, em virtude das diferentes acepções que envolvem esse termo. Então ele vai lá no Aurélio, eu não gosto desse tipo de definição dicionarística, então no projeto de vocês, pelo amor de Deus, tentem evitar isso, tá? Porque eu posso escrever aqui, eu escrevo problema. Vou aqui, problema no Google, eu já sei o que é isso.
O próprio Google vai definir para mim o que é um problema, tá bom? Eu quero saber o que é problema dentro da engenharia de produção no tema que vocês estão trabalhando. É esse o problema que eu quero saber. Eu não quero saber se problema é uma questão matemática, é uma questão não solvida, é uma proposta duvidosa. Eu não quero saber disso, tá bom? Mas vocês podem usar alguma conceituação, né? Algum pensamento do Gil para definir o tema no tópico metodologia da pesquisa que vocês vão criar no projeto de vocês. Tudo bem, isso daí é aceitável, porque vocês estão contextualizando também, não utilizando dicionário ou Google, mas vocês estão usando um teórico da área para tentar definir a palavra problema, né? Conectando, ligando, fazendo essa ligação com o problema da pesquisa que vocês estão propondo, tá bom? Então aqui, ó, fica claro que nem todo problema é passível de tratamento científico. Isso significa que para ser realizada uma pesquisa é necessário, em primeiro lugar, verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria de científico. Como é que faz isso? Para um dos mais respeitados autores do campo da metodologia das ciências sociais, a maneira mais prática para entender o que é um problema científico consiste em considerar primeiramente aquilo que não é. Sejam os exemplos, olha só. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? O que pode ser feito para melhorar a distribuição da renda? Como aumentar a produtividade no trabalho? Nenhum destes constitui rigorosamente um problema científico, pois, sob a forma em que são propostos, não possibilitam a investigação segundo os métodos próprios da ciência. Estes problemas são designados por Kerlinger como problema de engenharia, pois referem-se a como fazer algo de maneira eficiente. Ok? Então, olha só, gente, dicas para formulação do problema de vocês. Já tem um teórico aqui, né? Só que tem que ver a bibliografia mais atualizada. Então, o Kerlinger, ele vai falar que esse tipo de pergunta aqui são as perguntas utilizadas para as engenharias, ok? Por quê? Porque elas se referem a como fazer algo de maneira eficiente. A ciência pode fornecer sugestões e inferências acerca de possíveis respostas, mas não responder diretamente a esses problemas. Eles não indagam como são as coisas, suas causas e consequências, mas indagam acerca de como fazer as coisas. É algo muito prático e muito direcionado e, ao mesmo tempo, bastante específico. É isso que eu quero que vocês entendam. A pesquisa, o tema e o problema que vocês forem desenvolver tem que mostrar uma eficácia, uma maneira eficiente de resolver o problema proposto por vocês. Tá bom? Porque vocês partiram de uma observação para tentar apresentar essa eficácia, essa solução automotiva, talvez. Ok? Continuando aqui, gente. Por que formular um problema? Não vamos ler isso. Vamos ao que interessa, que é esse aqui, ó. Como formular um problema. Complexidade da questão. Vejam, formular um problema científico não constitui tarefa fácil. Para alguns, isso implica mesmo o exercício de certa capacidade que não é muito comum nos seres humanos. Tá, esqueçam isso. Todavia, não há como deixar de reconhecer que o treinamento desempenha papel fundamental neste processo. Tá bom? Gente, eu já fiz isso várias vezes. Iniciei uma pesquisa, depois que eu já estava com o projeto todo pronto, eu repensei o tema. E aí eu tive que modificar a parte de fundamentação teórica, né? Porque, obviamente, que aí a gente já, com uma certa maturidade de escrita, a gente já percebe que lá na frente vai ter um probleminha. Então é melhor tentar resolver o quanto antes e fazer essa alteração do que você levar a escutar reclamação de alguém. Então, por se vincular estreitamente ao processo criativo, a formulação de problemas não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistemáticos. No entanto, existem
algumas condições que facilitam essa tarefa, tais como imersão sistemática no objeto, estudo da literatura existente e discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática no campo de estudo. Isso aqui é muito interessante, gente. Vocês devem sim conversar e tirar dúvidas com os professores de vocês. Lembrem que vocês estão na universidade e a universidade que vai ser o lugar onde vocês vão fazer conexões, onde vocês estão iniciando a carreira de vocês. E os professores da área de engenharia já têm experiência, com certeza. Eles têm projetos em mente que, por várias razões, e uma delas com certeza é falta de tempo, não conseguem desenvolver, né? Então seria muito interessante vocês criarem laços, né, amizades, para desenvolver pesquisas. Dependendo do professor, quem sabe esse professor esteja envolvido com esses projetos de pesquisa dentro da UFAM. Você também já pode entrar, participar dos grupos de pesquisa também. É se comunicar, estar atento às aulas, né, aos comentários feitos. Então, conversar com pessoas da área ajuda bastante no amadurecimento da ideia do tema e do problema também, né? Essa parte da literatura eu já falei para vocês. Se você não está em campo, né, se não está fazendo estágio nem nada, as leituras podem auxiliar nessa observação e nessa coleta de dados também, nessa organização bibliográfica. Continuando, a experiência acumulada dos pesquisadores possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação do problema científico, tais como: o problema pode ser formulado como pergunta, o problema deve ser claro e preciso, o problema deve ser empírico, o problema deve ser suscetível de solução. O que ele quer dizer aqui? O problema deve ser empírico. Quer dizer que o problema ele deve ser alcançável, ok? Esse problema ele tem que ser identificado e tem que ser resolvido. Isso que quer dizer o empírico aí. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, né? Assim, você tem que ter condições de fazer o que você está propondo, ok? Se você fala que vai para Júpiter, ok, mostra como aí, se é viável ou não. Aí a tua pesquisa que vai dizer, ok? Claro que isso é um exemplo ridículo que eu estou dando, mas é para vocês entenderem que a pesquisa de vocês ela tem que ser viável em termos metodológicos, em termos literários, né, de bibliografias, em termos financeiros também. Vocês têm que pensar nisso, caso a pesquisa de vocês envolva compra, organização de instrumentos ou de materiais. Isso tudo tem que estar bem claro para quem está lendo e principalmente para vocês que estarão desenvolvendo, porque aí, digamos que você deixa de cumprir alguma etapa da tua pesquisa porque não teve condições de fazer, aí a pessoa que leu o teu trabalho vai falar: mas você disse que ia fazer, está aqui, está registrado. Por que não fez? Ok? São esses detalhes que às vezes pega a gente aí, né? Continuando, com muita frequência, problemas propostos não se ajustam a essas regras, ok? Isso não significa, porém, que o trabalho deva ser afastado. Muitas vezes, o melhor será proceder à sua reformulação ou esclarecimento. É o que eu normalmente faço. Novamente, escrevam o trabalho de vocês, ok? É o que eu faço. Joguem as ideias, depois releiam para reorganizá-las. Ok? E parem e esqueçam essa ideia de versão final, versão de apresentação. Gente, todo trabalho escrito ele está passível de alterações. Ok? Ainda mais quando ele vai ser exposto a uma avaliação. Tá bom? Mas é sempre bom estar revisando. O trabalho de revisão, de releitura, é extremamente importante, principalmente para vocês não entrarem em contradições. Tá? Então tá, continuando, o que poderá mesmo exigir a realização de um estudo exploratório, que será objeto de atenção específica, tá? O problema deve ser formulado como pergunta. Vejam só, essa é a maneira mais fácil e direta de formular um problema. Gente, a retórica, ok? Todo estudo ele vai partir de uma retórica, ele vai partir de um questionamento, e
desenvolvimento do seu trabalho será a resposta ou a tentativa de resposta para essa retórica proposta. Ok? Além disso, facilita a identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa. Ok? Lembra que eu falei que em um dos trabalhos que eu mostrei para vocês, eu critiquei o resumo que estava muito comprido. Porque o resumo ele tem que ser uma síntese do trabalho. E no resumo, no resumo tem que aparecer sim o problema. Né? Porque não é todo. Ainda mais quando a gente está fazendo pesquisa. Gente, vocês não vão ter todo o tempo do mundo para ler todos os artigos, principalmente da área ou do tema que vocês estão pesquisando. Então, o que a gente faz? A gente vai ler o resumo. Nós lemos o resumo e esse resumo ele tem que estar bem claro porque ele que vai dar a ideia geral do trabalho desenvolvido. Você lê o resumo, se percebeu que não te serve, descarta, vai para o próximo. Entendeu? Mas o problema tem que aparecer no resumo também. Ok? Continuando. Além disso, facilita a identificação por parte de quem consulta o projeto ou relatório da pesquisa. Seja um exemplo de uma pesquisa sobre o divórcio. Se alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, pouco estará dizendo. Mas se propuser que fatores provocam o divórcio ou quais as características da pessoa que se divorcia, estará efetivamente propondo problemas de pesquisa. Este cuidado é muito importante, sobretudo nas pesquisas acadêmicas. De modo geral, o estudante inicia o processo da pesquisa pela escolha de um tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, provoca-se a problematização, e eu vou além, provoca-se a curiosidade. Ok? Partindo da retórica, você vai aguçar a curiosidade do seu leitor. Ok? Não só a curiosidade da sua pesquisa, mas também de quem está lendo, de quem está pesquisando. Lembre-se que o trabalho de vocês será uma referência futura de pesquisas dentro da área de engenharia de produção. O problema deve ser claro e preciso. Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Com frequência, são apresentados problemas tão desestruturados e formulados de maneira tão vaga que não é possível imaginar nem mesmo como começar a resolvê-los. Por exemplo, o iniciante em pesquisa poderia indagar como funciona a mente. Esses problemas não podem ser propostos para a pesquisa porque não está claro a que se referem. Novamente, é a questão da filtragem. Tá, você pode partir dessa problematização ampla, ok? Mas essa problematização ela tem que estar ligada ao tema proposto, ok? Então, por exemplo, como funciona, como estudar a mente a partir de método específico da psicologia, não sei das quantas, ok? Aí sim o problema ele já está mais direcionado e ele é possível de ser desenvolvido. Aqui, como funcionamento, está muito aberto, porque esse como funcionamento poderia ser estudado por algum budista, né, ou por alguma religião, até mesmo pela ciência, pela medicina. Então, não está especificando a área, a ciência a ser estudada, a ser pesquisada. Está muito amplo. Novamente, vocês podem partir dessa amplitude, porém filtrando com o tema e a área do conhecimento de vocês, de estudo de vocês. É pouco provável que pessoas com algum conhecimento de metodologia proponham problemas desse tipo. Nessa eventualidade, porém, deve-se reformular o problema de forma a ser respondível. Talvez se possa reformular a pergunta como funcionamento para que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização. Ok? Novamente, aqui foi para a área da psicologia, mecanismos, né, com certeza dentro da área de psicologia, os estudiosos listaram alguns mecanismos para identificar esse processo de memorização. Aí sim é um estudo viável, né, aplicável e até mesmo palpável, tá bom?
Continuando, claro que esta é uma das muitas reformulações que podem ser feitas à pergunta original. Eu falei para vocês podem partir do amplo, desde que consigam filtrá-lo. Nada garante que corresponda exatamente à intenção de quem formulou. Essa certeza só poderá ser obtida após algumas discussões. Pode ocorrer também que algumas formulações apresentem termos definidos de forma não adequada, o que torna o problema carente de clareza. Seja, por exemplo, a pergunta: os cavalos possuem inteligência? A resposta a essa questão depende de como se define inteligência. Né? Assim, às vezes tem uns problemas que a gente pensa que ele tá específico, que ele está ligado à pesquisa, porém a gente não percebe que um termo ele é amplo, que é no caso inteligência. Né? Se a gente definir inteligência e essa definição de inteligência ela for coerente e associável aos cavalos, de alguma forma você vai conseguir provar que os cavalos são inteligentes, ok? Mas vai ser uma trabalheira muito grande, porque você vai ter que procurar as mais variáveis definições de inteligência, tá bom? E acreditem, gente, há estudiosos do século XVII, que foi o período do Iluminismo na França, onde as pessoas... eu vou até antes, na Grécia Antiga, né? As pessoas, os grandes filósofos, né? Os filósofos clássicos, eles já estudavam essas temáticas, entendeu? Então você vai partir do amplo para continuar no amplo. Então a tua pesquisa ela não será viável de forma alguma. Tá bom? Pensem nisso também. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai explicando, né, cada um daqueles probleminhas. Eu recomendo que vocês deem uma lida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de problema. Vamos voltar aqui para essa síntese, que aí ele vai explicar de maneira bem mais clara também aí a questão do problema, né? Obviamente que a gente já viu bastante, o problema tem que estar associado ao tema de vocês, ele deve ser claro, né? E ele não deve ser amplo. Vocês podem partir da amplitude para filtrá-lo, para delimitá-lo, ok? Depois deem uma lida aqui também, vamos passar para a justificativa. Então já vimos tema, problema, e esse problema merece uma justificativa, e a justificativa é quando vocês falam a relevância acadêmica e ao mesmo tempo social do trabalho de vocês, ok? A justificativa deve responder o problema? Vamos ver aqui, né? As justificativas devem responder à pergunta: por que deseja fazer a pesquisa? Ok? Você não está respondendo o problema. O problema da pesquisa será respondido com o desenvolvimento da pesquisa, com a fundamentação teórica, com a organização metodológica, com o cronograma, com os objetivos e com as referências. Ok? A justificativa é exatamente o porquê de você querer desenvolver essa pesquisa da temática Y dentro da engenharia de produção. Ok? Por que você quer fazer essa pesquisa? É a parte do projeto onde são explicitados os motivos de ordem teórica e prática que justificam a pesquisa, como foi escolhido o tema, como surgiu o problema levantado para o estudo. Ou seja, vocês vão falando como tudo aconteceu. Né? Eu escolhi esse tema por causa disso, daquilo. Ok. Partindo desse tema, eu identifiquei o problema assim. Entendeu? É o momento de vocês, usando o bordão popular, vender o peixe de vocês para quem está lendo o trabalho. Principalmente quando a gente deseja, né, receber uma bolsa
de estudos, um financiamento para o desenvolvimento da pesquisa. Isso aqui tem que estar bem claro para os avaliadores, tá bom? É onde são apresentadas as razões da escolha do tema e do problema. É a defesa do projeto, ok? Então você já faz uma pré-defesa antes de apresentá-lo. Interessante, né? Onde são enumeradas as possíveis contribuições do estudo para o conhecimento humano e para a solução do problema em questão. Lembrem-se, gente, que a pesquisa de vocês ela tem que estar associada à academia e à sociedade. A sociedade, principalmente quando você recebe bolsa de estudos, ok? Continuando, desculpa. Nas justificativas também se faz referências aos autores e publicações relacionadas ao tema e ao problema proposto, além de considerações sobre a escolha do local que será pesquisado. Isso tudo depende do tipo de pesquisa que vocês farão. Assim, as justificativas da pesquisa devem conter os motivos que levaram à escolha do tema ou assunto, especificação do nível de abrangência da pesquisa, definição clara do que será abordado e que aspectos serão considerados, explicação sobre a viabilidade da execução da pesquisa, indicação dos aspectos originais e inovadores da pesquisa, importância e contribuições da pesquisa, ok? Então, assim, gente, como eu falei, não tem uma ordem a ser seguida, né? Então, o problema pode vir antes da justificativa, como vice-versa, uma vez que os dois eles trabalham de maneira independentes, tá bom? Mas eles são importantíssimos, são elementos textuais obrigatórios dentro de um projeto de pesquisa. E quando vocês passarem as informações desse projeto de pesquisa para um TCC ou para uma monografia, obrigatoriamente, em forma textual, vocês deverão colocar o problema e a justificativa no texto de vocês. E num TCC e numa monografia, eles aparecem logo na introdução do trabalho, que aí já direciona o leitor para tudo que será feito nos tópicos posteriores. Tudo bem? Então tá, gente, deixa eu pontuar aqui. Falamos de tema, falamos de problema, acabamos de falar de justificativa. Vocês podem ir lá nas referências nas referências da nossa disciplina. Vocês podem dar uma lida nelas aqui, tá, gente? Essas duas mulheres, elas são importantíssimas. Elas têm, aqui no livro delas, tem um capítulo específico, se não me falha a memória, de justificativa, tá bom? Se não tem de justificativa, com certeza tem de problema. Então vocês podem dar uma olhada, objetivo e procedimento, e a linguagem que elas usam é bastante acessível, ok? Elas vão falar também aqui da pesquisa bibliográfica. Cadê? Os métodos, tá bom? É importantíssimo vocês darem uma lida, assim. A aula já foi dada, mas não é porque a aula foi dada que vocês não vão pesquisar, muito pelo contrário. Vocês têm que fazer isso. As hipóteses, eu não vou entrar hoje no mérito das hipóteses, mas quem tiver dúvida, até porque para o pré-projeto eu só quero tema, problema, justificativa, objetivos. Eu não estou nem pedindo fundamentação teórica e nem metodologia, coisa que eu deveria fazer. Deixa eu ver aqui, técnicas. Enfim, gente, é porque eu estou lendo com um pouco de pressa, mas vocês, tá aqui, tema, delimitação, objetivo, justificativa, tá aqui, página 219, objeto, né, projeto e relatório. Então, dei uma lida, elas mostram, como forma prática, né, elas mostram exemplificando aí, ok, gente? E vamos então para o último... Eita, caiu aqui. E vamos então para o último tópico da nossa aula, que é exatamente, deixa eu fechar aqui, que é exatamente os objetivos. Esse material vai estar disponível para vocês lerem também, tá?
Então, o objetivo, tá aqui, os objetivos da pesquisa, o que são? Para que e para quem? Pensem nisso, para que e para quem? Então, os objetivos de uma pesquisa refletem as intenções do pesquisador. Definem de modo mais claro e direto que aspecto da problemática constitui o interesse central da pesquisa, o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho. Lembrem-se das taxonomias de Bloom, é aqui que nós vamos utilizar aqueles verbos. A tua pesquisa ela vai ser uma análise, vai ser uma apresentação, entendeu? Qual é a tua intenção com essa pesquisa? Analisar, observar, descrever. Pensem aí, tá? São determinados de maneira a trazer as informações que solucionam o problema. Então, o problema está diretamente ligado com o objetivo do trabalho de vocês, com os objetivos do trabalho de vocês. Tá bom? A fundamentação teórica vai ser uma resposta do problema em concomitância com os objetivos. Por isso que é assim, não dá para você fazer um trabalho de TCC da noite para o dia. É impossível projeto da noite para o dia, a não ser que você esteja copiando de algum canto. Tá bom? Mas é porque exige reflexão. Você leu, você está em campo, você observou, você problematizou. E agora você vai refletir no teu objetivo, na tua intenção. Por que eu estou fazendo isso? Entendeu? Qual é a minha intenção? Para quem? Qual é a relevância disso para as pessoas? Para a minha área? Ok? A especificação dos objetivos de uma pesquisa responde às questões para que e para quem. Os objetivos podem também abranger as questões do estudo que correspondem a questões gerais, os específicas relativas ao assunto investigado. Ok? Então, novamente, quando vocês forem fazer os objetivos de vocês, tanto geral quanto específico, dê uma olhada aqui, eu vou tentar abrir um website qualquer, dê uma olhada aqui nas taxonomias de Bloom. Normalmente as taxonomias elas estão bem estruturadas, bem resumidas. Na verdade elas estão bem organizadas, né? Porque tem aquela palavra ampla e a partir dessa palavra ampla você tem as palavrinhas-chave. Tá bom, gente? Então, bom, era o que eu tinha para hoje. Eu vou finalizar a aula aqui. A atividade de vocês será a leitura desse material que eu vou deixar aqui, o capítulo de método, tá bom? E também a leitura do segundo capítulo do livro do Gil, ok? Vocês podem dar uma lida no terceiro capítulo também, que é sobre hipóteses, mas eu não expliquei as hipóteses, então fica a critério de vocês. E também vocês podem dar uma leitura, porque esse material aqui, apesar dele estar bem resumido quanto ao delineamento da pesquisa, as etapas da pesquisa, mas ele está indo direto ao ponto, então vale a pena. Resumindo, meu povo, vocês vão ter que ler esse tópico 3.1, na verdade o tópico 3, né, da pesquisa desse rapaz, que vai falar do método e da metodologia em engenharia de produção, a leitura do segundo capítulo do livro do Gil, esse livro aqui, cadê? Esse livrinho aqui, ok? Segundo capítulo, e por último a leitura desse material, tá? Eu não vou fazer questões, eu não vou pedir resumos, até porque vocês, espero e acredito que vocês já estejam preocupados com o pré-projeto que vocês têm que fazer para mim. Então fica vai da consciência de cada um. Eu espero ter esclarecido, principalmente aqui a parte da temática, né? Porque é o ponto de partida. Se não ficou claro,
deixem, vem a parte do YouTuber, deixa o comentário aqui, ou então deixa o comentário no Google Classroom, ou manda uma mensagem rápida no nosso grupo de WhatsApp. Vocês obterão respostas em qualquer uma dessas plataformas, tá? Então, gente, muito obrigado, tenham todos um bom dia, bom final de semana, e até a próxima aula. Valeu!